A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando essa semana, né? Cheia de atividades. E hoje na companhia da nossa querida Ione. Boa noite, Ione. Tudo bem? Boa noite, Mário. Boa noite a todos aqueles que estão chegando para mais um dia de estudo. É isso aí. Lembrando aí, meus queridos, que na semana que vem, né? Nós vamos começar aí a nossa Semana Espírita. Então, se preparem, né? Se preparem aí, porque o tema é palpitante e com certeza vocês vão gostar. Nós vamos fazer, né? Infelizmente não vai dar para fazer presencialmente, nós vamos fazer através aí da internet. Mas com certeza contamos aí com a presença, né, dos internautas e com certeza vai ser um sucesso. Bom, para quem não nos conhece, nós somos aí o Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, e nós temos aí também a nossa rádio web, né, Sementes da Boa Nova. Quem quiser curtir a nossa rádio, vai lá, né, no Google Play, digita lá Sementes da Boa Nova. O primeiro resultado é o nosso app, baixa ele lá. E aí, então, no celular, no seu tablet, vocês vão poder curtir a nossa programação 24 horas. Além disso, nós temos também a nossa programação da internet, e de segunda a sábado, tá certo? Nós vamos colocar a nossa vinheta, e aí, na sequência, a gente dá início ao estudo da noite. Então, vamos lá. Olá, tudo bem com você? Nós somos do Centro Espírita Joana de Ângeles, em Ubatuba, São Paulo. E queremos te dizer que se você não anda se sentindo muito bem, quiser conversar com alguém, estamos à sua disposição para uma conversa fraterna à luz da doutrina espírita. Conversaremos por chamada de vídeo. Então, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 12 996 13 21 14 para agendarmos um horário. Oi, você conhece o nosso clube de leitura? Não? Ah, então eu vou te dizer como funciona. É assim, nós selecionamos uma lista de livros que serão lidos durante o ano e a cada 2 meses nós nos encontramos para discutir sobre o livro agendado para aquele encontro. O objetivo é incentivar o hábito da leitura e também, com os exemplos contidos na vasta literatura espírita, possamos ter um entendimento muito maior sobre a codificação. Gostou? Então vem, participe conosco!
É isso aí. Lembrando aí aos nossos queridos ouvintes, né, que toda a nossa programação fica registrada, né, gravada aí nas nossas páginas das redes sociais e também no nosso site, www.sementesdaboanova.org. Lá no site está tudo em ordem cronológica. Além disso, nós temos outras coisas, né, no site, todos os nossos trabalhos sociais. Nós temos lá uma parte só de PDFs, tá certo, para baixar e tantas outras coisas, né? Então vale a pena vocês entrarem lá no nosso site, dar uma bisoiada e deixa lá, né, o registro, olha, valeu, vamos mudar tal coisa, enfim. Deixa lá o comentário no fim, que isso nos ajuda bastante. Bom, vamos começar então, Ione? Com a prece inicial, certo? Vamos lá, então. Acalmemos nossos corações e elevemos nossos pensamentos a Deus, de infinito amor e bondade, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, e aos benfeitores espirituais desse trabalho, para que nos envolvam com todo amor, para que possamos assimilar os ensinamentos do estudo da noite e possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos dar a boa noite a todos que estão aqui e que já disseram boa noite a nós, né? A Emília Pujol, a Marlene Balieiro, a Hebe Cavalcante, a Ana Carvalho, a Agripina Ávila, a Maria Gomes, a Mônica Alex, Rosângela Rocha e o Ataíde. Que todos sejam todos muito bem-vindos e que Jesus abençoe cada um de vocês. É isso aí, gente. Boa noite a todos, né? Como a Ione falou, que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando aí que o estudo é participativo, né? Quem quiser fazer comentário, perguntas, fica à vontade, tá certo? Vamos lá? Vamos lá? A Lilian Zigrossi também acabou de chegar. Nós estamos no capítulo 19, na segunda parte, item 225 do livro dos médiuns. Dissertação de 2 espíritos sobre o papel dos médiuns. Esses 2 espíritos são de ordem elevadíssima, é o Erasto e o Timóteo. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por 2 espíritos superiores que se revelaram por comunicações de ordem elevadíssima, resume de maneira clara e completa a questão do papel do médium nas comunicações. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam eles mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, os nossos processos de comunicação por meio deles não variam na sua essência. Assim, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos desencarnados. E essas comunicações se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Só um pouquinho aí, Ione. Então, veja, ele já começa nos dando um ensinamento valiosíssimo, né? Muito importante. Seja qual for o tipo de mediunidade, né? E aí ele cita aqui várias modalidades mediúnicas, e tanto para espíritos encarnados como para espíritos desencarnados, o meio a qual vão se comunicar é através da chamada irradiação do pensamento, né? Quando nós irradiamos alguma coisa, o irradiar alguma coisa é uma espécie, é uma expressão em que algo se espalha de uma maneira uniforme, né? E que tem um direcionamento, né? Quando você irradia uma luz, essa luz se espalha ao entorno com um direcionamento, né? O irradiar pensamento é a mesma coisa. Então, quando algum espírito conosco se comunica, ele vai se comunicar em essência através do pensamento, ou telepaticamente, como a gente pode também dizer. Então, a comunicação ela se faz pronta, se faz imediata,
sem intercalamento e sem nenhum obstáculo, porque é mente a mente de forma telepática. Isso significa dizer, gente, que não há como não se entender, né? Um espírito lá da Noruega vai poder falar com um espírito da China de qualquer forma, não pela língua, né, norueguesa ou chinesa, mas sim pela língua do pensamento, que ela é universal. Nós sabemos que o pensamento se transmite, né, através do fluido cósmico universal, que é aquela matéria que permeia todo o universo, assim como o som, né, se propaga pelo ar. Então, o pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal e como tudo, né, que é matéria, que é formada no universo, deriva desse fluido, então, obviamente, o nosso pensamento, teoricamente, ele vai aos confins do universo, desde que nós tenhamos a potência, né, para que isso aconteça. E é isso que acontece com os espíritos, né, das esferas crísticas. Os seus pensamentos perpassam, né, distâncias incomensuráveis e chegam até nós. Então, em vista disso, os espíritos se comunicam conosco pelo pensamento. Isso precisa ficar bem claro, tá certo? Vamos lá? Os nossos pensamentos não precisam do auxílio da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos lhes transmitir, pelo simples fato de que dirigimos a eles esse pensamento. Essa percepção está na razão direta do grau de suas faculdades intelectuais. Só um Sendo pouquinho, assim, Ayane, só um pouquinho. sim, Me diz uma coisa, quer dizer que agora, né, você está pensando em alguma coisa. Será que o espírito está captando o que você está pensando? sim. Eu não estou me dirigindo a ele, mas se ele estiver na mesma frequência que eu, na mesma sintonia, ele vai saber exatamente o que eu estou pensando. E os seus segredos mais íntimos? Ai, coitadinho deles, eles sabem todos. Eles sabem todos, não dá para esconder, né? Esse é o problema, né, gente? A gente não tem como esconder os nossos pensamentos, né? Os nossos segredos mais recônditos. Não há jeito. A nossa vida é um livro aberto para os espíritos, né? Então, como se fala, eles leem os nossos pensamentos. E nesse tocante, lendo os nossos pensamentos, e por isso que Jesus fala que não há nada que esteja oculto que um dia não seja revelado, né? Então, os espíritos, eles captam esses pensamentos, eles veem esses pensamentos e sabem o que nós estamos pensando, porque tudo é via pensamento, né? Eu acho que está claro isso, né, William? Claro, sim, sim. E é exatamente por isso que nós estamos sempre em boa sintonia. Quanto mais pensamentos positivos nós tivermos, mais espíritos bons, luminosos estarão ao nosso redor. Não no momento em que nós estamos dirigindo, por exemplo, e o carro nos fecha, e aí nossos pensamentos ficam extremamente turvos, né? E aí nós entramos numa outra sintonia. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes, né? A Mas Lilian é está dizendo o difícil. seguinte: por isso temos que procurar ter sentimentos elevados para uma sintonia mais elevada também, né? Exatamente o que disse. Tem aquela passagem, né, que a gente não pode cobiçar a mulher do próximo, porque quando você faz isso via pensamento, você já está pecando, né? Porque é pelo Exatamente. pensamento que ocorre, né, a problemática. Então, o pensamento, gente, é a origem de todas as coisas. Os piores crimes, né, as piores barbaridades, elas iniciam sempre aonde? No pensar, no pensamento. Tudo funciona tendo como origem o pensamento. Inicia-se no pensar e se reverte na matéria. Então, por isso que Jesus, lá no Getsemane, nos dizia para orarmos e vigiarmos. Para a gente vigiar o quê? O outro? Não, né, gente? Para a gente vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que vigiar o quê? O interior do nosso pensar. Ah, mas é difícil fazer isso, né? Sim, é difícil fazer. Mas quando eu começo a prestar atenção na minha forma de pensar, aos poucos eu vou o quê? Domando esses pensamentos e vou procurando cada vez mais ter melhores pensamentos.
é sempre um substituindo o outro, né? Porque não há como não pensar, gente. Né? O pensamento é um atributo do espírito e a gente não consegue deixar de pensar, né? Tenta fazer um teste aí, para de pensar. Impossível. Não dá, né? É O um que nós temos que, turbilhão, né? o que nós temos que fazer é vigiar os nossos pensamentos e a cada momento que vem um pensamento ruim, transformar isso, substituir isso num pensamento bom. E se eu começo a prestar atenção, e aí então fica melhor. A Lilian está dizendo que no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, do subitem, né? Subitem adultério. Vai falar exatamente sobre isso. Moisés entrou com toda a lei do adultério, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Mas quando Jesus veio falar do adultério, ele fala que nós não podemos pecar em pensamentos. Né? Não é só desejar a mulher do próximo, é desejar o que é do outro, é ter inveja do outro. Todos esses maus pensamentos também devem ser evitados, é claro. Não só o adultério em si. Né? E que se você já pensou em querer a mulher do outro, você já está pecando, já é adultério, né? Entrou também a nossa querida Laís. Boa noite, Laís, que Deus te abençoe. Tá? A Lilian está afinada no Evangelho, hein? Pegou rapidinho, já puf. Eita, nós, hein? É verdade, ela é bem estudiosa. Vamos lá? Sendo assim, determinado pensamento pode ser compreendido por alguns, de acordo com o seu adiantamento, enquanto que para outros, o mesmo pensamento não pode ser percebido, porque não desperta nenhuma lembrança, nenhum conhecimento guardado no fundo do seu coração ou do seu cérebro. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apropriado para transmitir o nosso pensamento a outros encarnados, mesmo que não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a recorrer a ele para ser nosso intermediário. Isso porque o encarnado coloca à nossa disposição o seu corpo físico como instrumento, o que o espírito desencarnado não pode fazer. Veja aqui que interessante, né? Ele está dizendo que determinados espíritos, geralmente aqueles mais inferiorizados, né? Eles não conseguem entender o pensamento. Ah, mas como assim? Se fala através do pensamento, que é uma linguagem universal, como é que pode algum espírito, não entender o pensamento? Bom, se nós formos falar agora, por exemplo, né, de trigonometria, né, avançada, algumas pessoas vão boiar no assunto, não é, Ione? Com certeza. Fala um assunto aí da tua área que é difícil. Que é difícil? Colocação pronominal. Pois é, para mim eu boio nisso, né? Então ela vai falar alguma coisa e eu não vou entender. Então é esse sentido, né? Que determinados pensamentos, quando são colocados, não há uma compreensão por falta de entendimento ou até de interesse por parte da outra parte. E aí, então, ele não vai haver um entendimento confiável. E daí, o espírito vai procurar médiuns, tá certo? Que possuam uma ampla capacidade de compreensão, enfim, um substrato, né, vamos dizer assim, de informações maiores, para que então as comunicações ocorram da melhor forma possível. Então, esse é um processo lógico, né? O espírito fala via pensamento, mas os pensamentos precisam ser identificados, precisam ser compreendidos e transformados isso em palavras, né? Porque lembrando, né, gente, o pensamento é via mental, ele trabalha numa esfera cognitiva, numa esfera de ondas, né, incompreensíveis para a matéria, e ele precisa ser decodificado, transformado, para que isso seja uma realidade material. E essa realidade material, quem vai fornecer vai ser o médium, né? Então, por isso que essa transformação em realidade material, ela precisa ser o mais fiel possível para que a comunicação do espírito tenha
vamos dizer assim, objetividade, tenha clareza, né? E aí, por isso que o espírito procura os médiuns mais compatíveis. Entrou mais gente aí, Ione? Entrou a Lucia Helena Sintra. Boa noite, que Deus a abençoe. E a Lilian comentou que esse é o tema no Evangelho no Ar de amanhã. Esse capítulo 8, subitem adultério. Outra coisa, né, Mário? O pensamento é algo que vai numa velocidade muito maior do que a nossa fala. E muito menor são as palavras. Então, imagine um médium escrevente recebendo todas as informações dos espíritos mais elevados e escrevendo isso, né? Porque aí a dificuldade é muito maior, porque o pensamento é muito rápido, né? Aquele turbilhão de pensamentos, e você tem que traduzir isso em palavras no próprio cérebro, né? E transcrever. E a mão não é tão rápida quanto o pensamento. Então, é um trabalho dificultoso mesmo, né? Isso aí. Entrou o nosso irmão Antônio Fabiano e também a Liselote. Boa noite a vocês, que Deus abençoe a cada um. Vamos então? Vamos. Desse modo, quando encontramos um médium com o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o espírito rico de conhecimentos latentes adquiridos em existências anteriores, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos nos servir dele. Com um médium assim, o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com um médium de inteligência limitada e com escassos conhecimentos adquiridos em outras existências. Vamos nos fazer compreender melhor por meio de algumas explicações claras e precisas. Então, veja aqui, ele está dando aí, gente, o caminho das pedras, né? Ele está ensinando como é que nós temos que ser como médiums. Né? Aí ele fala, primeiro, né, que ele tem que ter cheio de conhecimentos adquiridos na vida atual. Né? Traduzindo em miúdos. Nessa vida atual, o que você tem que fazer? Tem que participar do nosso clube de leitura, não é, Ione? Verdade. Isso é verdade. Nós gostaríamos muito que mais pessoas participassem para que a gente comentasse os livros. Não tem dificuldade nenhuma. Os livros esse ano são extremamente fáceis de ler, né? Fáceis de entender. E as pessoas não comparecem ou por vergonha, ou porque não conseguiram ler o livro inteiro, mas se elas participassem, elas veriam que é muito proveitoso, né? As nossas trocas de experiências, de leitura, deveriam participar mais. Então, ganhar experiência. Além de participar do nosso clube de leitura, tem que estudar, né? Estudar. O que é o estudar? Estudar é, por exemplo, assistir palestra, assistir cursos, ler, né? Ver, né? Ouvir todas as informações que vão lhe trazer crescimento. E não só do tocante espírita, né? Conhecimentos a níveis gerais, gente, né? Conhecimento geral. Noções de história, noções de biologia, noções de física, de química. Então, tudo isso é o conhecimento da vida atual que ele está dizendo. Mas é só isso? Não. Ele está dizendo também que os conhecimentos, né, das vidas anteriores. Puxa, mas eu não lembro, né? Você lembra os seus conhecimentos da vida anterior, Ione? Não, mas eles estão latentes, eles estão lá guardadinhos para que eu possa utilizá-lo no momento oportuno, né? Então, isso significa dizer que você pode não estar lembrando disso, mas isso não significa que você não tenha esses conhecimentos. E aí o espírito sabe que você tem, porque, como a gente falou, ele lê os pensamentos e consegue penetrar na nossa caixinha de surpresas, né, que é a nossa mente mais profunda. E aí, então, ele sabe ali que você tem esses conhecimentos. E aí, então, ele vai usar esses conhecimentos para aquilo que ele quer propor. Então, o espírito que deseja se comunicar, né, ele vai buscar no médium aquele que vai lhe fornecer as melhores condições para aquilo que ele quer tratar. Se ele quer tratar, por exemplo, a respeito de um assunto científico, ele vai buscar lá nas memórias, né, mnemônicas daquele ser encarnado, se ele tem já em alguma encarnação dele
algum contato com estudos, com pesquisas, com ciência, né? E isso vai, então, fornecer para ele determinados aspectos. Vocês lembram, né, que André Luiz passou, né, na série André Luiz, muitas informações. E essas informações ele se utilizou de 2 médiuns, não foi isso, Ione? Foi? Quais foram os médiuns que André Luiz usou para passar a sua série André Luiz? O Chico Xavier e o... esqueci o nome. Valdo Vieira. Isso, o Valdo Vieira, tá certo. E por que, então, ele usou? Por que ele não ficou só no Chico? Né? Porque determinados assuntos, quem tinha, né, no substrato, lá no imo do seu ser, como espírito evolutivo, o Valdo tinha. Né? Então, determinados assuntos, ele também utilizou os recursos mediúnicos do Valdo. Isso significa dizer que nós, como seres evolutivos, trazemos conosco uma gama de conhecimentos. E daí, Ione, a necessidade que nós temos hoje de nos forçar a aprender coisas diferentes. Né? Sim. Ah, mas eu estou velho para aprender, né? Você está velha para aprender, Ione? De jeito nenhum, todo dia eu quero aprender uma coisa nova. E por que isso? Por que todo dia você quer aprender uma coisa nova? Para deixar registrado no meu espírito e para que eu possa utilizar de uma outra maneira numa próxima existência. Tá vendo, gente? É por aí. Tudo que a gente aprende fica registrado, gravado de forma indelével e perene. Significa que eu vou aproveitar isso de alguma forma em algum momento da minha existência como ser evolutivo. Então, nada é perdido. Se eu tenho dificuldade para aprender uma coisa agora, hoje, não se preocupe, porque hoje vai ser as primeiras resistências que você vai, vamos dizer assim, passar para esse processo de aprendizado se tornar uma realidade. Amanhã, quando eu falo amanhã, não significa nessa mesma vida, pode ser numa vida subsequente. Você vai ter o quê? Muito mais facilidade para aprender determinadas coisas. Isso não acontece com você, Ione? Você vai pegar uma coisa que você nunca viu na vida e, de repente, aquilo flui bem. Não acontece isso? Sim, sim, é verdade. Tricô, crochê, costura, que são coisas bem simples, e aí você começa a fazer e parece que você tem a habilidade que você adquiriu em um outro momento. Né? São coisas interessantes. Nessa vida, por exemplo, a minha resistência era com os computadores. Num determinado momento, eu tive que começar a mexer, a aprender, né? Foi difícil, mas eu estou caminhando. Então, quer dizer, a resistência inicial é o que tem que te motivar a continuar, porque se você para, aí não tem como, né? A Ana está perguntando, não dá para repetir falando em um gravador e depois escrever com calma? Em que sentido isso? Você entendeu qual o sentido que ela quis dizer isso? Você receber as mensagens, falar num gravador e depois escrever isso com mais calma. Mas em determinados momentos não é assim que funciona. Né? A Ivone Amaral Pereira, por exemplo, conta num livro Amor e Ódio, do Gaston. O Gaston era um personagem que tocava, que fazia poesias, e, de repente, no meio da... e o espírito Charles levava a Ivone para presenciar essas cenas. Então, ele falou, olha, se prepara que hoje... o espírito Charles, falou para ela, se prepara que hoje eu vou mostrar uma cena bem bonita para você, tal, e ele vai falar uma poesia cantada. Eu quero que você guarde isso, né, para você poder reescrever no livro, porque isso era o que a Ivone fazia, ela recebia cenas, e aí ela voltava ao corpo e escrevia o livro, né, o romance em si. E aí ela foi levada em sono para essa cena, o Gaston cantou essa música, uma poesia linda, maravilhosa, e aí, quando a Ivone voltou para o corpo, o Charles falou assim, escreve agora. Ela falou, não, eu estou muito cansada, eu não quero escrever, né? Aí ele falou assim, não, escreve porque você vai esquecer. Ela falou, não, eu só vou dormir um pouquinho, amanhã cedo eu acordo e escrevo.
e ela não escreveu. E aí ela falou que ela se arrepende muito de não ter feito o que o Charles pediu, porque ela dormiu, descansou, e ela não lembrou da poesia inteirinha, da música que foi tocada naquele momento do baile. Né? E ela fala que se arrepende muito disso. Então, tudo depende do modo como o médium recebe essas informações também. Né? Ele não pode gravar e depois escrever com calma. Tem que ser coisas que acontecem no momento. Né? Então, mas há duas coisas diferentes aí. No caso, primeiro, boa noite para a Silvia, né, que entrou. Deus te abençoe, tá, Silvia? Ana, uma coisa é a psicografia, outra coisa é a psicofonia, tá? Sim. A psicofonia é algo que você pode gravar. Inclusive, existe um livro que Chico fez, que é Instruções Psicofônicas, que é excelente esse livro, tá certo? Foi um livro que foi dado as informações por psicofonia e que foi gravado, tá certo? E outra coisa é a psicografia. Então, são dois estilos diferentes e que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Ou você faz um ou você faz outro, tá certo? E aí, então, você vai optar. O que você faz na psicografia, Ana? Primeiro você faz toda a psicografia e depois você volta para ler e na sequência que você está lendo, qualquer coisa você corrige, tá certo? Isso é algo que realmente deve ser feito e a própria correção automaticamente, após feita a psicografia, está sobre a orientação do espírito. E aí, então, é aquilo que a Ione acabou de falar, que precisa ser feito isso imediatamente, para que não se esqueça e você não tenha mais o auxílio naquele momento do espírito que está lhe passando. Então, recebeu a psicografia, no mesmo momento você lê e já faz as correções que devem ser feitas, tá certo? Vamos lá? Vamos. Com médios cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito para espírito, graças a uma faculdade que faz parte da essência do próprio espírito. Desse modo, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a palavra que lhe corresponda, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que... Só um pouquinho, Ione. Acabou de falar uma coisa também fundamental, né? Tudo isso que está sendo falado, gente, talvez, olha, veja só, hein? Seja o melhor tratado, tá, de informações a respeito da mediunidade no livro dos médiuns. Essa comunicação que ele está nos dando aqui, ela contém todos os elementos fundamentais para que a gente entenda o processo mediúnico. Então, anote aí para vocês que essa comunicação é uma das mais importantes em relação às informações das mensagens mediúnicas, como é o processo, tá certo? E aí, então, ele está dizendo o seguinte, que quando há vamos dizer assim, uma base por parte do médium de informações, de conhecimento, de experiências, enfim, né? Quando ele tem tudo isso, tá? Ele vai fornecer para o espírito uma facilidade tão grande que as comunicações se dão a nível de pensamento a pensamento, como ele fala, né? E se é de pensamento a pensamento, a fluidez e a velocidade que isso acontece, né, é algo espantoso. E isso facilita demais por parte da espiritualidade quando eles querem, então, tratar de assuntos mais delicados, assuntos mais específicos que requeira, né, um cuidado. Então, eles vão buscar esses médiuns que tenham esse substrato para dar essas informações. Tanto é, gente, que você pegar aí livros, né, de Chico Xavier, de Divaldo, e observar, né, a linguagem que está ali, os conhecimentos que são passados, né, a correlação entre a doutrina e o português, enfim. Vocês percebem que é tão bem feito, né? Há uma sintonia tão grande que o espírito está ali passando as coisas de uma forma tão cristalina
que aí, então, a gente percebe como há uma sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Então, é muito importante isso, porque o espírito vai conseguir passar as informações, como ele fala aqui, de pensamento a pensamento e numa rapidez muito grande. Tá certo? Vamos lá? É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados por eles recebidos, mesmo que vindos de espíritos diferentes, trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Isso é outra coisa muito... Só um pouquinho, Yoni. Sim. Isso é outra coisa muito importante, né? Porque, veja, o espírito, apesar de estar conversando telepaticamente, né? Pensamento a pensamento, como a gente já comentou anteriormente, é necessário que esse pensamento seja codificado para que isso se torne matéria, no sentido de haver um resultado para as pessoas poderem ler, compreender, né? Sim. Essa decodificação, né, quando ela vai acontecer, ela tem que acontecer de uma tal maneira, de uma tal forma, que isso seja compreendido, né, na sua essência, da melhor forma possível. Então, portanto, o médium, né, ele precisa ter essa capacidade, né, de poder passar essas informações de uma forma límpida, transparente, para que o espírito, então, consiga executar o seu objetivo, né, o seu tratado, ou o seu, enfim, o que ele queira passar, da melhor forma possível. E aí, o que acontece? O médium possui características. Ele possui a sua personalidade, ele possui as suas faculdades, né, inerentes às suas conquistas evolutivas, trazendo o quê? Uma personalidade, um traço, um perfil seu. Então, as suas comunicações, elas tendem a sempre revelar esse perfil, esse traço que o médium, vamos dizer assim, executa, porque não há como o espírito tratar diretamente, né? Então, nesse sentido, a gente vai perceber, quando você lê Emmanuel, né, qualquer livro que ele tenha colocado, né, qualquer assunto que ele tenha, vamos dizer assim, revelado, ele tem sempre aquela linguagem coloquial, uma linguagem bonita, né? Determinados termos que é colocado, porque isso, gente, também vem das conquistas do nosso querido Chico, que já partiu, né, que já está no plano espiritual, mas que ele, apesar dessa encarnação não ter tido os estudos, né, compatíveis com o revelado, mas a gente percebe determinados estilos que se repetem. Então, muitas dessas coisas também é o quê? Oriundo da personalidade, do perfil que o médium executa. Então, não há como se desassociar duas coisas, tá certo? Vamos lá? Ainda que o pensamento não seja totalmente estranho ao médium, que o assunto esteja fora dos seus domínios e aquilo que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, nem por isso o médium deixa de exercer a sua influência quanto à forma, dando-lhe as qualidades e as propriedades características de sua individualidade. Isso não é animismo, hein, gente? Não tem nada a ver com animismo isso, tá certo? Animismo, como a gente já viu, é quando o médium coloca as suas ideias, né? Quando ele não consegue absorver aquilo que o espírito está propondo, e por não conseguir absorver aquilo que o espírito está propondo, ele resolve colocar o que ele acha, o que ele pensa. Isso sim é um animismo. Muito diferente do que ele estava falando aqui. Está falando outra coisa completamente diferente, tá? Que fique claro isso. O mesmo ocorre quando olhamos diversos lugares através de um binóculo com lentes coloridas nas cores verde, branca ou azul. Embora os lugares ou objetos vistos sejam diferentes e independentes uns dos outros, eles aparecerão sempre com a coloração que provém das cores das lentes. Melhor ainda, comparemos os médiuns a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós, os espíritos, somos como luzes que clareiam certos panoramas
morais, filosóficos e psicológicos, iluminando-os através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos. Assim, os nossos raios luminosos tornam essas colorações quando são obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, ou seja, médiuns mais ou menos inteligentes. Esses raios só atingem os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Então, gente, o que ele quer dizer aqui que não há, né, como as comunicações, né, serem totalmente, vamos dizer assim, do jeito que o espírito quer propor. Sempre irá passar, né, algo relacionado às conquistas daquele médium. Porque pelo próprio nome fala médium, né? É a pessoa que intermedia, aquela pessoa que está no meio de algo, no meio entre o céu e a terra, né? Então, se ele é um intermediário e as coisas têm que passar por seu intermédio, então esse intermédio, que é esse meio, vai sempre oferecer partículas, né? Que não podem ser desassociadas desse meio e, portanto, também com determinadas características. Então, todas as informações que vêm do plano espiritual sempre estão permeadas com algumas informações do médium. Agora, o melhor médium possível é aquele que, vamos dizer assim, dê menos informações de interferência a respeito do assunto. Então, é considerado um melhor médium, é aquele que menos interfere, né? É aquele que menos oferece resistências, filtros e etc. Quanto mais límpida a informação, então esse sim é considerado o melhor médium, tá certo? Enfim, para terminar, vou fazer uma última comparação. Nós, os espíritos, somos como compositores de músicas que, tendo composto e querendo improvisar uma música, só temos à mão um desses instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um baixo ou uma gaita barata. É incontestável que, com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os nossos ouvintes. Embora os sons produzidos pelo piano, pela flauta ou pelo violino sejam essencialmente diferentes entre si, nossa composição será sempre a mesma, com qualquer desses instrumentos, variando apenas as nuances do som. Mas, se tivermos à nossa disposição apenas uma gaita barata ou um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. Aqui na minha tradução está apito, né? Se Ai, tiver aqui um tá... apito comum ou um sifão de esguicho. Nossa, pior ainda. Eu lembro do Hermeto Pascoal, do Sivuca, né? Fazendo sons com lata, com garrafa de vidro, né? Tendo que Verdade. improvisar aquelas coisas. Bom, gente, então, no fundo, ele está dizendo isso, né? Há muitos tipos de médiuns, né? E esses médiuns aí que variam, né, na sua infinitude, cada um deles oferece, né, uma espécie de tonalidade, uma espécie de som. Ele compara aqui aos instrumentos. E aí, alguns instrumentos, né, conseguem ter uma produção melhor, mais audível, mais compreensível, enfim. E outros não, né? Então, o espírito que está lá na espiritualidade, ele de antemão vai procurar, né, médiuns da sua capacidade, e aí então vai oferecer para eles essas oportunidades. Agora, às vezes, há situações de improviso, em que eles precisam passar determinada informação, né? A gente sabe que existem várias situações, e aí então eles acabam passando da maneira que eles podem, usando os recursos que eles podem. E por isso, gente, que é muito difícil, né, a comunicação entre o céu e a terra de parentes, né, entes queridos que já partiram, porque, veja, é necessário a reunião de várias situações, né?
para que determinado parente nos mande uma notícia. Esse espírito acabou de dar algumas informações aqui importantes, né, para que a comunicação se estabeleça. Além dessas que ele acabou de nos dizer, há outras, por exemplo, permissão por parte da espiritualidade maior se aquelas informações vão fazer bem ou mal para quem vai receber e para quem vai dar, né? Eu não estou entendendo isso. Como é que vai fazer mal uma informação de um parente, né, que desencarnou? E eu estou tão aflita para receber essas mensagens. Então, veja, já começa por aí. Se você está tão aflita para receber as mensagens, conforme for a mensagem, você vai ficar mais aflita ainda, né? Em vez de promover um bem, vai promover um mal, um malefício. Outra coisa é disponibilidade, né? No sentido de equilíbrio do espírito que está na espiritualidade, se ele já se adaptou, se ele ainda está naquele processo, né? De adaptação no plano espiritual. Enfim, há muitas situações em que se envolve, né, dar uma mensagem, e por isso, então, que elas não ocorrem assim, dessa forma, da noite para o dia, tá certo? Lê o que a Lilian está dizendo aí. Deixa eu primeiro dar boa noite para a Zenóbia e para o Walter, que acabaram de chegar, que vocês também sejam abençoados por Jesus. A Ana ri e diz que ela é uma gaita barata no meio de todos esses instrumentos. E a Lília, é uma pergunta. O espírito ainda consegue, apesar do médium, imprimir nas suas comunicações um tom particular? Por exemplo, Emmanuel e André Luiz têm formas particulares de passar suas mensagens, mesmo sendo feitas pelo mesmo médium? Sim, com certeza, né? Apesar de, se você for analisar, né, com todos os cuidados e todos os detalhes, as informações de André Luiz e de Emmanuel, algumas coisas são muito semelhantes. Esse trabalho, gente, foi feito pela USP, foi feito essas pesquisas, né, e justamente para mostrar a capacidade mediúnica do Chico Xavier em relação ao conteúdo, né? Então, dá para se identificar, sim, espíritos diferentes, né? Isso foi feito lá com o Parnaso de Além-Túmulo, né? Aquele livro de poesias que é ditado por vários espíritos ali, e foi analisado por conhecedores do assunto, por pessoas que conhecem, né, literatura, tudo, e foi identificado que realmente a cada espírito ali que se propôs a fazer era realmente ele, e tinha tudo a ver com o que ele escreveu quando vivo, né? E são vários espíritos e reconheceram que, então, eram personalidades diferentes, apesar de ser o mesmo médium. Agora, nós estamos falando do Chico Xavier, né, Lilian? Né? Então, nesse sentido, há médiums e há médiums, tá certo? E daí a grande diferença, né? E que os espíritos procuram sempre os melhores médiums, né? Para passar os conteúdos. É óbvio que estamos falando aqui de espíritos de luz, né? Espíritos superiores e que querem trazer mensagens, né? De nível. Agora, a gente sabe que existem todos os tipos, né? De espíritos e todos os tipos de mensagens. Aí, quanto mais inferior, é o chamado Deus dará, né? Cada um de uma forma. Tem mais perguntas? A Lília ainda fala, isso seria uma qualidade do médium, deixar essas diferenças aparecerem? Foi o que você disse, Chico Xavier, a gente consegue perceber o irmão X, o André Luiz, o Emmanuel, quer dizer, em cada livro há um estilo diferente, né? Inclusive no uso das palavras, né? Você pega o Emmanuel muito mais tradicional, muito mais formal do que um André Luiz, que tem tem palavras mais técnicas, né? E o irmão X, que é muito mais fácil de ler. A Ana Carvalho perguntou, e quando o espírito aparece para você com uma luz meio azul, o que é? Então, as manifestações mediúnicas, elas variam ao infinito, né? Não há uma espécie de, vamos dizer assim, codificação, por que ele aparece desse jeito ou daquele.
há muito, na verdade, é o quê? Deficiência mediúnica, às vezes por falta, né, do chamado ectoplasma, para que a manifestação ocorra de uma forma mais contundente, mas também há, vamos dizer assim, por parte do espírito que está se propondo, as dificuldades de recolher esse material, reverter ele da forma que ele possa se manifestar da melhor forma possível. Na grande maioria das vezes, as dificuldades para o espírito se manifestar são enormes. Então, muitas vezes, ele consegue apenas determinados efeitos, como, por exemplo, produzir uma luz azul, né? E, na verdade, ele queria se manifestar de outra forma, mas como ele não teve condições, sejam pelos fatos de ordem mediúnica ou pelas circunstâncias ali que estão ali envolvidas, ele apenas conseguiu produzir isso. A gente vê muito esses casos naqueles relatos, né, de materialização, na época feitos, por exemplo, com Alexandre Aksakov, William Crookes, Gabriel Delany e tantos outros que trabalharam com materializações, né? Percebia-se que muitas vezes apenas a materialização era de um dedo ou de uma mão, né? De um pedaço do busto, do corpo. Por quê? Porque havia o quê? Escassez ali naquele momento do fluido ectoplasmático, e aí então o espírito não conseguia, né, produzir algo maior. Então há muitos impedimentos para a manifestação mediúnica, e muitas vezes o espírito apenas consegue essas expressões de ordem menor, como, por exemplo, essa que você acabou de falar, Ana. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá? De fato, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco desenvolvidos, nosso trabalho se torna bem mais longo e difícil, pois temos que recorrer a formas imperfeitas de expressão, o que para nós é uma complicação. Somos então forçados a decompor o nosso pensamento e a ditar palavra por palavra, letra por letra, o que representa uma fadiga e um aborrecimento, constituindo um verdadeiro entrave à rapidez e ao bom desenvolvimento das nossas manifestações. Então, veja, a gente acabamos de falar nisso, né? Só que ele se expressou de outra forma. Quando há dificuldade, né, por parte ali do médium para dar possibilidades ao espírito comunicante, é por parte do espírito um grande sacrifício, né? Como ele falou ali, ele é obrigado a decompor seu pensamento. Gente, já parou para pensar nisso? Decompor o pensamento, né? É a mesma história de você ter que começar a falar o beabá, né? Sim. E ensinar o beabá, no sentido que você vai mostrar como é que é a composição, como é que é o A mais o B, como é que funciona, enfim. É a mesma coisa. Veja o trabalho que isso dá para o espírito, né? Imagina a seguinte situação: se você é um pássaro que pode voar quilômetros, né? Mas aí você se vê impedido de voar e você tem que andar. E você tem a asa para voar, né? Mas você não pode voar, você tem que andar. Não vai ser um sacrifício você sair andando quando você pode sair voando? Então é a mesma coisa para o espírito, né? Isso é a mesma situação. Então é óbvio que ele vai procurar o médium mais compatível, né? Assim que, se não houver outra possibilidade, e aí então ele vai usar desses médiuns, e aí, mas vai ser muito sacrifício, né? Não tem aquela história, Ione, quem não tem cão caça com gato, que o pessoal fala? É verdade, é verdade. Às vezes o médium é extremamente receptivo, mas não tem toda a informação que os espíritos gostariam em relação a conhecimento, né? Ele é um bom vaso, mas ele não tem o conhecimento necessário para traduzir em palavras, né, aquilo que o espírito quer psicografar, né? É isso. É por isso que nos sentimos felizes quando encontramos médiuns prontos, bem aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados. Quando isso ocorre, o nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer do que lhe impulsionar a mão que nos serve de porta-lápis ou porta-caneta.
Já com os médios mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho semelhante ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, ou seja, indicando letra por letra, palavra por palavra, para formar as frases que traduzem o pensamento que queremos transmitir. Então, veja, né? Quando o espírito vai realizar o fenômeno, né, mediúnico, ele aproxima o seu perispírito com o perispírito do médium e, através de ações magnéticas, fluídicas, ele vai em determinados centros de força, fazendo com que esses centros expandam o perispírito naquela região a qual ele procura, né, utilizar-se, e faz um entrelaçamento perispiritual. Nesse entrelaçamento perispiritual, né, o que ele fala que se chama mediunizar, né? E a partir do momento desse entrelaçamento perispiritual, acaba ocorrendo o fenômeno mediúnico, né? Agora, esse entrelaçamento ele pode ter várias dificuldades, né? Muitas dificuldades. E nesse sentido, então, ele vai procurar um médium que haja uma possibilidade de entrelaçamento perispiritual muito mais fácil, né? Muito mais pronto, muito mais rápido, para que desse momento, então, ocorra, né, essa mediunização mais facilmente. O Walter está tendo... Lê para nós aí, Ione, faz favor. Leio só um comentário da Ana, que não dava para ver a pessoa nitidamente, porém tinha um brilho em volta azul, por isso que ela havia perguntado sobre a história do azul. O Walter perguntando: essa dificuldade do espírito está relacionada com o estágio em que o espírito se encontra? Um espírito mais evoluído teria mais facilidade? Essa pergunta é boa, Walter. A questão, às vezes, é desse sentido, né? Pode haver essa dificuldade, sim, por parte do espírito, pela sua inexperiência, mas geralmente é para efeitos mais, vamos dizer assim, intelectivos, maiores, né? Com uma produção mais bem feita. Porque para fazer bobagem, porcaria, eles conseguem fazer rapidinho, tá certo? Agora, a questão da dificuldade maior é sempre por parte dos médiuns, né? A grande dificuldade é sempre em relação mediúnica. A falta de capacidade, a falta de conhecimento, a falta de possibilidade de expansão mediúnica. Então, nós sabemos, né, que a mediunidade acontece porque os espíritos, né, principalmente no nosso campo nervoso, né, a gente sabe que o nosso campo nervoso ele vem com uma espécie de camada protetora, né? E essa camada protetora, ela pode ser mais grossa ou menos grossa, né? Quando essa camada protetora ela é pouco grossa, isso ela é fina, então esse médium ele tem capacidade de expandir, né, o seu perispírito de uma forma mais pronta, mais rápida. E por isso que nós falamos que aquelas pessoas mais sensíveis sempre estão com os nervos à flor da pele, né? Não tem esse ditado, né, gente? É literal isso, tá certo? E quando, então, esses médiuns, né, que possuem essa camada protetora mais rala, mais rarefeita, eles têm a possibilidade de serem acionados de uma maneira mais pronta, mais rápida, mais eficiente por parte dos espíritos. E nesse sentido, né, para esse acionamento, qualquer espírito é capaz de fazer isso, né? Qualquer um. Agora, para as grandes realizações, por exemplo, se o espírito quiser fazer um fenômeno de transporte, né, que exige um conhecimento, então esse espírito que vai fazer não é qualquer um que vai conseguir fazer, mesmo tendo um médium à sua disposição que ofereça, né, o ectoplasma suficiente para esse fenômeno de transporte. E aí, então, nesse sentido, Walter, vai precisar mesmo de ter um conhecimento por parte da espiritualidade para que o fenômeno aconteça, né? Mas para coisas corriqueiras e banais, qualquer espírito nos influencia. Lembra da questão 459 do Livro dos Espíritos, Ione? Não. Não. Eu só sei umas 2 ou 3 decoradas. Essa eu não lembro. Influencia os espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos? Com certeza. O tempo todo ao nosso redor. Pois então qualquer espírito nesse sentido ele consegue nos influenciar, tá certo?
Como é que tem tanta besteira no mundo, no sentido de quantas coisas erradas que as pessoas fazem, né? Quantas barbaridades, quantos crimes perpetrados, quantas coisas. Não estou dizendo que tudo isso é por causa das influências espirituais, tá certo? O que eu estou dizendo é que muitas dessas coisas acontecem porque há influências espirituais agindo por trás. E, obviamente, quem faz essas influências espirituais são quem? São os espíritos de ordem inferior. Agora, as grandes, né, revelações, os grandes momentos de beleza, né, isso aí são outros poucos espíritos que conseguem realizar, tá certo? Bom, eu acho que tá bom por hoje, né? Tá bom. Nós paramos na... É por esta razão que nos dirigimos de preferência às classes cultas e instruídas. Tá. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Bom, Pronto? gente, se alguém quiser ainda fazer algum comentário, né, alguma coisa, fique à vontade aí, antes da nossa querida Ione fazer a prece final. Enquanto vocês estão pensando aí, todos nós, né, temos por obrigação nos esforçarmos em estudar, né, compreender melhor tudo isso, né, que está por trás aí, que os nossos olhos, ouvidos, né, não conseguem ver e ouvir, mas há, né, um mundo todo por trás disso, agindo sobre nós, influenciando na nossa vida. Então, quanto mais a gente tiver essas informações, melhor a gente vai saber lidar com os problemas do dia a dia, né? E para que isso aconteça, é necessário de nossa parte o quê? Esforço, gente, né? Conhecimento não cai do céu, né? Se a gente pudesse, né, Ione, colocar um livro assim na cabeça e entrar por osmose... Um chip e abre toda a nossa mente. Uma injeção, né, de conhecimento, sai um pouquinho de Camões em mim, seria ótimo, né? Mas, infelizmente, não é assim, né, gente? Exige esforço, né? Então, se você tem dificuldade em estudar, em aprender, você precisa mudar o seu foco e convergir isso para esse objetivo. Por exemplo, antes de dormir, né, o que a gente pode fazer? A gente pode reservar 10, 15 minutos, 20 minutos para ler antes de dormir, né? Você deitou, está descansado, tudo, pega um livro, né? Ah, mas começo a ter sono, isso. Então é ótimo, para quem sofre de insônia, o melhor remédio é ler antes de dormir, não é isso? Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso roteiro para que isso seja para nós uma espécie de hábito. E aí isso vai nos facilitando para que a gente aos pouquinhos vá aprendendo cada vez mais, tá certo? Bom, você faz a nossa prece, então? Sim, eu não posso ler 10, 15 minutos antes de dormir, porque se o livro for interessante, eu vou passar a noite dormindo, então é melhor eu nem ler os 10, 15 minutos, eu leio durante o dia. Tá, né? certo. Então, vamos lá. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos pelos momentos de luz e harmonia a reverterem em nossas vidas e em nossas ações. E agora, com sentimentos de amor e gratidão, vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos, e também por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos em fé, esperança e serenidade. Neste momento, vamos enviar fluidos de paz, compreensão, entendimento e harmonia para os países que se encontram em conflito. Vamos vibrar por seus governantes para que consigam chegar a um consenso, pensando no bem de seus povos. Vamos vibrar também pelas vítimas desse confronto, para que sejam amparados e tranquilizados pela espiritualidade de luz. Que possamos buscar sempre estar em sintonia com o alto, tendo nos ensinamentos do Mestre Jesus a luz para nos guiar. Agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso. Para encerrarmos, faremos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Ione, se você quiser deixar aí as suas considerações finais, fica à vontade. Só agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui numa noite de estudo, agradecer a você pelas explicações, por aquilo que nós não compreendemos e que você esclarece muito bem, agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que nós estamos aqui novamente amanhã com uma palestra e mais algumas noites de estudo, e que sempre vale a pena estudar. Porque se a gente não utilizar agora, a gente vai utilizar em algum momento da nossa existência ou da próxima. É isso aí. Amanhã, gente, nós vamos ter a palestra aí do nosso irmão Leonardo Arruda. Está sempre fazendo palestras aí pela internet. Eu tenho certeza que vocês vão adorar aí o nosso irmão Leonardo, né? Com o tema A Caridade do Entendimento. Então, não percam aí a palestra do nosso querido Leonardo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E nós temos aí os nossos lançamentos, né? Relembrando sempre, vamos passar aí a nossa vinheta, na sequência a gente faz os comentários. E é isso aí, gente. Quem quiser adquirir, né, os nossos e-books, entra lá na amazon.com.br, né, a Amazon brasileira, digita lá Mário Mazem na busca, vai aparecer todos os nossos e-books lá. São baratos, né, perto dos de papel, e vocês vão estar nos ajudando aí nas nossas obras. Às vezes tem gente que gosta de ler aí no tablet, no computador, né, ou no Kindle, então vai lá e compra aí o e-book e se deleite, né, com as informações aí pitorescas que o nosso Metelo sempre gosta de mandar. E quem não gostar de e-book, tem papel, tá certo? Nós temos os livros em papel. Eu então, gosto de papel. Quem não está em Ubatuba, né, entra lá no nosso site, www.sementesdaboanova.org/loja, tem todos os nossos livros lá. Faz a compra, a gente manda pelo correio. Quem tiver aqui em Ubatuba é mais fácil, né, Ione? É só ir lá no Seja e comprar um livro lá. Claro. É isso aí. Ajudando nas nossas obras assistenciais, já que todo o dinheiro será revertido para as obras assistenciais. O Ataíde deu um conselho. Boa noite a todos e bom descanso, com alguma leitura antes de dormir. De preferência os livros do Metelo, né, Ione? Claro, que são fáceis de entender, tem muitos ensinamentos da doutrina e vale a pena mesmo. É isso aí. Então, gente, muito obrigado aí pela participação, que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã tem mais, né? Não percam aí a nossa programação e nós vamos nos vendo. Obrigado, Ione, valeu aí a tua presença e a gente, com certeza, continua aí firme, né? Nesses propósitos de estudo, de amor e principalmente da prática da caridade, né? Porque de nada vale uma boca que ora, mais vale uma mão que trabalha do que uma boca que ora, tá certo? Então, um grande abraço a vocês, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.